bastante nas redes sociais, nos noticiários, e foi um projeto de lei, né, que o Senado aprovou na semana passada, quarta-feira, dia 7, né, que vem falar sobre o tratamento, né, que nós temos com os animais. E aí, nesse projeto, ele fala, vem dar mais relevância, vem dar mais importância, né, aos animais como seres, são seres, como é que é o nome? Sencientes. Sencientes. Eles são tratados como seres sencientes. O que é isso, Bianca? Como assim? A gente vai entender, a gente vai explicar tudo isso agora. Para isso que a gente recebe hoje a Andressa Suênia, médica veterinária. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos que nos assistem. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito bom tê-la aqui, contar com sua energia, com esse sorrisão também. E quem está com a gente é a Eduarda. Eduarda Vale, que é advogada e vai poder esclarecer um pouquinho sobre esse projeto também, né, Eduarda? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E ó, é necessário, né, que a gente converse e esclareça um pouquinho, né, sobre esse projeto de lei, porque quem vê assim no título das notícias, dos informativos, né, acha que, ótimo, que bom, já tem muitos motivos para celebrar. Só que tem algumas questões, né, ali dentro do projeto de lei que aí precisa ter uma observação, que precisa ter um trato também. Mas de um modo geral, já dá para celebrar um pouquinho, né, desse projeto de lei, se ele conseguir avançar, se ele conseguir ser realmente aprovado? Isso. Esse projeto de lei, ele vem instaurar uma proteção mais efetiva para esses animais. Até então, antes desse projeto, esses animais eram tratados como um objeto. E as pessoas que detinham sobre ele os cuidados eram vistos como proprietários. Então, quando você é proprietário de alguma coisa, você pode dispor dela como quiser. Então, esse novo projeto, ele impõe limites a essa pessoa que possui a guarda desse animal, de forma que ela não pode tratá-lo de toda forma. Essa lei também reconhece esses animais como detentores de sentimentos e de emoções. Inclusive, ele pode, a partir da aprovação dessa lei, que ela ainda está em processo, é importante deixar isso bem claro, é um avanço sim, o Senado aprovou sim, mas existe ainda todo o processo a ser respeitado para que, de fato, elas venham a vigorar no sistema do ordenamento jurídico brasileiro. Até então, é só um projeto de lei que já passou pelo Senado, mas que ele precisa ainda cumprir alguns procedimentos para que tenha vigor, para que vigore, para que tenha vigência, para que esses animais, de fato, sejam resguardados conforme a legislação. E quais seriam as próximas etapas, Eduarda? Então, esse projeto, como ele teve algumas ressalvas, como por exemplo os animais que são destinados à produção alimentícia, eles não vão entrar nessa proteção, infelizmente. E os animais que também fazem parte das manifestações culturais também, eles não estão protegidos. Isso significa que manifestações culturais como a vaquejada, infelizmente, esses animais eles não vão passar por essa proteção, não vão, infelizmente, gozar desse tipo de proteção. Então, como houve essas ressalvas a serem feitas pelo Senado, isso precisa voltar para a Câmara dos Deputados para que eles analisem novamente e aí sim nós possamos, de fato, comemorar esse avanço na legislação. Alguns países, como Portugal, França, já adotam esse sistema. O nosso país, infelizmente, ainda não tem de fato uma proteção na legislação. O que a gente tem são decisões judiciais que se comportam dessa forma, tendo visto os princípios que possuímos, mas não há ainda uma legislação que reconheça esses animais como portadores de emoções e de sentimentos que não podem ser tratados de qualquer forma. Isso mesmo. E Andressa, como é que a galera que trabalha aí, né, que tem, não é um trabalho, né, mas vocês estão atuando sempre assim, né, cuidando dos animais, ajudando, orientando as outras pessoas também. Para vocês que estão aí como protetores, né, como é que vocês recebem essa notícia? Até como profissional, né, da medicina veterinária, porque é um grande avanço realmente da sociedade, mas não sei se a maioria sabe, as faculdades de medicina veterinária, antigamente, elas faziam um procedimento chamado vivissecação, que era dissecar um animal vivo, porque eles não acreditavam que os animais sentiam dor. Depois que isso foi começando a ser descoberto, foi quando a parte da anestesia veterinária veio à tona. Então a gente começou a avançar nessa época.
Agora, como a Eduarda se explanou muito bem, é muito bom ver a pessoa que tem domínio sobre o assunto falar sobre essa questão da causa animal, porque a gente tem que continuar evoluindo. Charles Darwin, ele já dizia que não existem inteligências maiores, complexidades maiores em relação ao raciocínio quando se compara ao gênero, apenas em grau. Então, todos os animais, sejam eles humanos ou não humanos, eles têm complexidade no pensamento. E é isso que faz os seres serem sencientes. Eles têm capacidade de captar os sentimentos. Eles sentem dor, eles sentem ansiedade, eles sentem medo, eles sentem alegria. Então, se eles sentem tudo isso, e nós que já estamos convivendo com eles cada vez mais, estão dentro das nossas casas, sobre as nossas camas, nos nossos sofás, por que a gente não percebe que se eles fazem todo esse bem pra gente, o que é que eles têm a mais ali que a gente não está conseguindo perceber ainda? Então, esse projeto de lei ele vem para nos mostrar que legalmente os animais são realmente seres que sentem. Então, eles têm que ser considerados, diferente de um banco, diferente de uma mesa, porque hoje o animal é visto da mesma forma que esse microfone. O valor legal é o mesmo desse microfone, do seu celular, do seu sapato, é a mesma coisa. Tem tanta gente que já familiarizou o animal que não se tocou que o animal legalmente tem esse valor. Então a gente está realmente nessa luta para que isso mude e as pessoas melhorem. Porque tem muitas pessoas que ainda acham que pelo fato de ser proprietário faz o que quiser. É como o Eduardo falou, existe a lei do bom senso, tem algumas questões jurídicas paralelas a essa questão do direito animal, que é da sociedade, em função do homem, mas não em função do animal em si. O animal em si mesmo ele não tem direito. Tem direito em função do homem, né, Eduardo? E olha, é interessante que eu estava ouvindo você falar aí, né, sobre os animais que passam, né, que transmitem alegria, sobre o que eles sentem também, né, e aí fico pensando, acho que na minha casa eu tenho um bichinho, né, na sua casa, quase todo mundo hoje em dia, né, tem na sua casa um bichinho ali que dá do lado e quando você acorda é ele quem te olha, é ele quem chega para fazer um carinho, quando você sai que você volta, ele chega para festejar. E aí assim, é interessante quando a gente vai percebendo todas essas emoções, né, que eles sentem, que eles partilham, que eles provocam com a gente. Só que tem uma diferença, o bichinho ele não consegue falar, se comunicar como a gente se comunica, como a gente fala. Mas a gente não consegue perceber todas essas reações, né? Exatamente. E eles não nos provocam tantos sentimentos bons, isso, não é? O que a ciência diz é que os animais não humanos, eles são iguais a nós, animais humanos. A única coisa que diferencia é só a capacidade de raciocinar. Mas a questão de sentir é a mesma. E como eu comecei aqui falando em Charles Darwin, né, que é o pai da evolução, eu lembro que eu fiz ciência biológica também, uma coisa muito importante que eu aprendi nesse curso foi que não existe organismo mais evoluído que outro. Nós somos todos evoluídos, agora cada um para a sua finalidade. Então, se o animal ele tem capacidade de pensar, tem capacidade de associar as coisas que acontecem ao redor dele, então ele também é evoluído para o fim que a natureza acha que ele tem que ter, né? Que é a procriação da espécie, a perpetuação da espécie. Então, a gente já começa esse tema dizendo, não existe ninguém mais evoluído que ninguém. E isso não é a Andressa que está falando, é o pai da evolução. Né? Senão a gente não estaria nem aqui conversando, depois de tanta ciência expandida. Então, essa questão dos animais serem descoisificados, né, até o neologismo, é muito importante. A gente tem que aprender a respeitar. Eu, como médica veterinária, eu vou fazer meus atendimentos, eu respeito os meus pacientes, eu respeito os proprietários, os proprietários deles, mas eu respeito o meu paciente. E respeitar é uma questão ética também, não é só uma questão humana, é uma questão ética. Por isso que eu disse que é importante a gente falar disso também pela abordagem do profissional da medicina veterinária. Que infelizmente nem todo mundo tem essa. Não é pelo fato de você ter um diploma, você tem a ética, né? E alguns colegas ainda não fazem isso. Como até pouco tempo era permitido fazer corte de cauda e de orelha de cães por pura estética. Era permitido, era legal, mas era imoral.
Aí que o Conselho de Medicina Veterinária entrou em questão e viu que era uma coisa totalmente desnecessária, os procedimentos dolorosos que muitos animais vinham até a óbito, por pura vaidade do proprietário. E graças a Deus hoje é proibido. E tudo isso está classificado dentro dos maus tratos, né? Exatamente. Maltratar um animal, ele tem uma abrangência, né? Quando a gente fala assim, em maus tratos de animais, e entra nessa categoria também. Isso, e a gente tem que caracterizar os maus tratos, não só físicos, mas psicológicos também. Né? Como a gente está comentando aqui, os animais sentem medo, dor, ansiedade, alegria, insegurança ou segurança. Então isso aí também tem que ser considerado. A violência ela também vai para o aspecto psicológico. E como a gente poderia encarar, né, seguindo todas essas etapas aí que a Eduarda estava contando para a gente, qual seria o ideal mesmo, né, para que todos nós ficássemos felizes com essa lei, né, no final com a regularização dela? Precisa melhorar, precisa acrescentar? O que seria o ideal mesmo para que nós nos sentíssemos contemplados em relação aos animais? Bem, esse projeto ele já é considerado um grande avanço na proteção dos animais, porque garante a esses seres direitos. Como bem a Andressa ressaltou, a gente resguardava o direito do proprietário, mas o animal ele não tinha, de fato, perante o ordenamento jurídico, direito algum. Tudo que existia era para satisfazer os seus donos. Esse projeto de lei é considerado um grande avanço, sim. O ideal seria que todos os animais gozassem dessa proteção. Mas devido a posicionamentos diversos que existem dentro do próprio Congresso, infelizmente isso não vai ser possível. Creio eu que quando esse projeto for para a Câmara dos Deputados, que eles vão permanecer com essas ressalvas, se não acrescentar mais ressalvas, porque infelizmente a nossa sociedade ainda vê esse animal como aquele ser que vai me satisfazer e não como aquele ser que também, como eu, precisa dessa proteção. Então, o ideal seria que esse projeto fosse abarcar todo e qualquer animal em toda e qualquer situação. Mas já aconteceu essa ressalva que foi ressaltada pelo Senado e provavelmente ela vai ser firmada, vai ser reconhecida também pela Câmara dos Deputados. Então, é um avanço sim, mas nós temos infelizmente essa perca, assim eu diria, porque não conseguimos ainda contemplar todos esses animais. E existe algum aparato em relação aos animais que estão em condição de rua, que estão abandonados, que são maltratados? Existe alguma lei que possa amparar esses animais nesse sentido? Então, assim, hoje é visualizado isso como maus tratos ao animal. Existe, inclusive esse projeto de lei, ele vai reformar a lei de crimes ambientais. É importante até ressaltar isso. Porque quando eu reconheço o animal como aquele animal que é capaz de sentir, automaticamente eu vou modificar essa lei e essa lei vai até trazer penalidades mais rígidas a quem tem esse tipo de comportamento. Inclusive nós noticiamos há pouco tempo um caso de um cachorro que foi abandonado ali na praça do museu. Então é importante ressaltar isso, que existem leis sim, mas essas leis elas não trazem previsões expressas reconhecendo esse animal como um animal que possui sentimentos capazes de se expressar aquele que sente. Ele só não se expressa oralmente, ele só não se expressa verbalmente. Mas ele é hoje, como nós estamos hoje, ele é visto como uma coisa. Então a gente consegue penalizar essas pessoas por crimes ambientais. Mas como esses animais ainda são vistos como coisa, esses crimes eles não possuem uma penalidade tão dura assim. Qual seria a penalidade? Pronto, atualmente nós temos de 6 meses, que é assim, na minha visão, um absurdo, porque visualiza mais uma vez o proprietário e não o sentimento do animal. Atualmente nós temos essa penalidade de 6 meses, com esse projeto de lei nós conseguimos aumentar essa penalidade, inclusive alguém ser preso efetivamente. Porque a lei diz, pode existir reclusão, pode existir detenção, mas quando a penalidade ela não é tão alta, isso é convertido em serviços comunitários. Que a verdade é, a penalidade ela visa uma reeducação àquele que é infrator, visa. Mas quando eu converto essa penalidade e essa pessoa que praticou um delito, ela é inserida em alguma penalidade que não reeduca, ele cumpre por cumprir.
eu não causo nele essa consciência de não mais praticar. Então isso é um avanço, sim, porque eu posso aí de repente aplicar a alguém uma pena de fato de prisão, que não acontece em vista que ela é muito baixa, e aí ela acaba sendo convertida em serviços comunitários. Que o ruim é quando esse serviço comunitário, por exemplo, ele é destinado a uma escola. Por que é ruim? Porque qual foi o crime que ele cometeu? Um crime ambiental. Então o ideal era que ele fosse inserido nesse contexto, de repente trabalhando em abrigos, resgatando animais, né? Que aí é tentar sensibilizar o agressor. Porque ela falou é muito certo. A gente nada e morre na praia, né? Mas espero que isso mude. E é possível denunciar? Sim, sim, nós temos um número que você faz essa denúncia à Polícia Ambiental, que às vezes não é tão efetiva, tendo em vista a demanda muito grande que nós temos em Mossoró, mas é possível denunciar, há sim um procedimento a ser respeitado, inclusive também houve há pouco tempo uma denúncia formalizada em delegacia. Então há sim todo o procedimento, mas como a penalidade ela é um pouco branda, então acaba reincidindo a conduta e às vezes ele não se sente penalizado. E lembrando que qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, né? Porque às vezes eu recebo muita mensagem, pessoas assim, na minha rua, no meu vizinho bate no cachorro, ou não deixa o cachorro amarrado, eu queria que você entrasse em contato com alguém para fazer alguma coisa. Então, chame para ser essa responsabilidade, porque né, a gente não pode sobrecarregar alguns e os outros ficarem só olhando. Então você pode fazer essa denúncia, ela pode inclusive ser anônima, porque aí o animal ele já passa, a guarda ele já passa para o poder público, a partir do momento que você faz a denúncia. Aí a polícia assume o caso. Então ela já vai esse animal já vai ser direcionado para um abrigo, se for o caso, e que graças a Deus aqui em Mossoró a gente tem alguém que faz isso. Né? Não pode atender todos os casos, mas já tem Graça Lima, do Abrigo Mossoró, ela faz isso muito bem assessorada pela Polícia Ambiental já. E muitos processos estão rolando aí já, viu? Muitos processos mesmo. Desses casos que a gente acompanha pela internet de agressão a animal, maus tratos, todos eles têm processos abertos. Todos eles estão andando. Mas qualquer cidadão pode fazer. Faça provas, se puder filmar, filme, se puder tirar foto, tire. Mas com cautela, gente, porque quem maltrata animal, maltrata a gente. Verdade, tem que ter essa cautela, a gente tem que se resguardar também, mas qualquer pessoa pode fazer. E aí aqui na cidade, como é que faz, né, para se juntar aos grupos, às pessoas que estão aí lutando por essa causa animal, como é que faz para contribuir também? Olha, as mídias sociais hoje nos ajudam muito, né? Então, você está no Instagram, no Facebook, você acessa, tem a ONG, tem o Abrigo Mossoró, tem o Cão Ternura, tem a ADE, tem muitos protetores individuais, tem muita gente já trabalhando, mas eu sempre digo, o trabalho mais efetivo é aquele que você faz que está mais próximo a você. Então, tem um animal perto de você que está passando fome, está precisando de ajuda, você não precisa procurar uma ONG e pedir para ela ajudar, você mesmo pode ajudar, né? Você anda com ração no seu carro, na sua bolsa, às vezes o animal não precisa só de alimentos, precisa de carinho também. Isso tudo a gente acha pequenas atitudes, mas isso já faz parte desse processo evolutivo. A gente já começa a trabalhar a nossa consciência e automaticamente você já começa a contagiar as pessoas que estão perto de você também, né? Então isso também é uma evolução. Essa lei, esse projeto de lei está surgindo porque pessoas começaram a pensar assim, e ter esse tipo de atitude, né? E o que a gente faz agora então, Eduarda? Fica acompanhando, né? Fica torcendo, ajuda, né? Como a Andressa falou, do jeito que pode. O que a gente pode fazer daqui para frente? Então, agora é aguardar esse procedimento no Senado, na Câmara dos Deputados, aliás, aguardar essa nova análise. Infelizmente, às vezes demora um pouco, mas a lei ela existe para atender os anseios da sociedade. Então, quanto mais a sociedade se manifestar de forma favorável a essa aprovação de lei, maior pressão existe para que eles analisem logo e aprovem logo esse projeto. E importante, assim, relatar que não adianta você, porque às vezes eu observo algumas situações que as pessoas acompanham a situação de maus tratos de animal, mas não fazem nada ou se não publicam na internet. Publicar na internet é simplesmente não fazer nada. Você está ali só expondo a sua indignação a algum fato. Mas para que de fato exista a consequência, é importante que se faça todo o procedimento, que se faça uma denúncia. Então, se você viu alguma coisa, é importante ressaltar isso.
não basta só colocar nas mídias, nas redes sociais, é importante que se formalize isso, porque senão, infelizmente, nós vamos ficar de mãos atadas. E uma das formas de pressionar também os nossos deputados, além de mandar e-mails para eles, né? Lembra do deputado que você votou, eu lembro dos que eu votei, mande e-mail para eles, todos eles têm e-mail institucional e eles recebem esses e-mails. Quanto mais pessoas se comunicarem com eles, mais eles vão se sentir pressionados, porque eles devem satisfação a nós que somos os eleitores, né? E nas postagens também relacionadas a esse assunto, coloco lá a hashtag animal não é coisa, porque isso vai subir nos trends, né? E vai tomar mais repercussão e mais visibilidade até mesmo mundial. E a gente sabe que isso tem muito efeito econômico no nosso país. Os outros países que estão ao redor, que têm conexão com o mercado brasileiro, eles estão de olho nisso também, na questão ambiental. Ou pega bem ou pega mal para o Brasil. Então a gente tem que subir aí os trends e falar sobre animal não é coisa nos hashtags. Isso mesmo. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa, por todos os esclarecimentos, as informações, né? A gente está aí nessa luta em busca dessa conscientização, dessa valorização pelo animal, né? Pelo cuidado, esse afeto, essa troca tão gostosa que a gente tem, né? Que a gente passa e a gente tanto recebe. Então a gente precisa levantar essa bandeira, né? Tomar cuidado, estar ali à frente, juntar mais gente, né? Para falar sobre isso, para que a gente possa fazer todas essas mudanças aqui no nosso país. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Andressa, também. Eu agradeço o espaço. O espaço é tão importante. Eu estou gravando também para postar, porque a gente tem que, né? Tem que espalhar mesmo essa ideia boa, essas ideias boas. E tem que contar com profissionais como a Eduarda, que são super capacitados, que têm influência nesse meio também jurídico, para mostrar às pessoas que a gente não está só fazendo barulho sem saber o que está falando. É tudo muito bem embasado, né, Eduarda?